Amém. Louvado seja Deus. Mais um momento, na graça do nosso Deus. Que assim seja feita a vontade do Senhor. Pois Ele é maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Abençoados sejam todos vocês que aqui estão. Você que aí ainda vai nos assistir, você que tem chegado aí agora. Nesse momento, quero agradecer a Deus por cada um de vocês que tem nos acompanhado aí no sábado. Você que nos acompanha sempre aí, tanto no YouTube como no Facebook e às vezes no Instagram. Amados irmãos, graça e paz sejam com todos. E o tema da nossa live de hoje é graça, a única forma de vivermos para Deus. Amém? Esse é o tema de hoje. Graça, a única forma de vivermos para Deus. O nosso versículo inicial está no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Nós vamos ler até o 4. Amém? Deixa eu mandar aqui a graça e a paz logo para nossos amados ouvintes da Portelinha, meu amigo Cido, sua esposa Cineide, sua filha Kaeli, minha irmã Maria de Fátima, o meu cunhado Marcelo e todos vocês aí que têm nos acompanhado. Você também aqui da M18, você aí na S15, em todas as localidades aqui de Sobradinho e região. Que Deus continue abençoando a todos, os nossos amados irmãos aí do grupo Conhecendo a Graça, pessoal lá em São Paulo, pessoal também em Goiás, tem ali na Tapera, no sítio São João, tem também Catinguinha, Roçado, Agrovila Maçangano, Santa Rita, da Barragem, também Santana do Sobrado, Casa Nova, enfim, todas essas localidades aí que tem nos acompanhado, tem nos assistido. E lembrando aqui, amados irmãos, que nós também realizamos reunião nos domicílios. Aqueles amados irmãos que nos acompanham, têm o desejo de ouvir a graça de Deus na sua residência, nos convide e iremos até você. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Amém? Então vamos lá, vamos ler para a gente fazer a nossa confissão de fé. Você está aí com o tema graça, a única forma de vivermos para Deus. Amém, amados? Vamos ler. Gálatas no capítulo 5, no versículo 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, as leis e cerimônias judaicas. Amém, amados? Vamos fazer a nossa confissão de fé. Espírito Santo de Deus, que em cada um de nós habita, neste momento maravilhoso, ó Deus, quero te agradecer por cada momento, cada segundo, por este momento de estar aqui falando com os amados irmãos, descontraindo na tua palavra, pois o Senhor é maravilhoso, tu és digno, tu és o único e suficiente Deus em nossas vidas. Pois assim como está, Pai, nas tuas escrituras, queremos te agradecer, pois nós não estamos mais presos, meu Pai, a cadeias ou a escravidão, ou qualquer cerimônia judaica, pois nós vivemos livres debaixo da tua graça. A única forma de vivermos, meu Pai, para o Senhor é sobre a tua graça. Neste momento eu te agradeço, ó Deus, e recebo no meu espírito, meu Pai, a cura, a liberdade em Cristo, pois tu és maravilhoso. Cremos que só o Senhor pode tudo e todas as coisas em nossas vidas. E não há nada que o Senhor não possa fazer, pois o Senhor tudo já fez. Basta-nos crermos, meu Pai, pois o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E desde já, meu Deus, eu te agradeço por cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que nos ouve, pois tu és maravilhoso. Obrigado em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados?
Olha só, nós lemos aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que Cristo, amado, nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então, amados, hoje nós não vivemos mais presos a leis judaicas. Todo tipo de sacrifício, todo tipo de cerimônia, nós podemos aplicar essa parte aqui, que ele fala da escravidão. É você voltar, amado, a querer fazer o que já foi feito. Hoje, amado, não é para que você esteja plenamente, direto, voltado ao templo, a leis judaicas e também doutrinas criadas pelo próprio homem, a qual muitos até hoje vivem presos a isso. Nós não vivemos mais em um ministério de condenação e morte. Sabemos sim que há muitas pessoas, amados irmãos aí, que pregam, são pessoas do bem, pessoas que querem fazer o bem, mas porém, amado, sem nenhum entendimento, querem viver como se estivesse esperando a vinda de Cristo, como até hoje tem muita gente esperando Jesus voltar, como carne e sangue. Não vai acontecer isso, amado. Você não vai ver Jesus sobre as nuvens. Amém? Já falei isso muitas vezes em outras pregações, mas infelizmente tem pessoas que não crêem. E isso não cabe a mim. Eu não vou abrir a tua cabeça e fazer com que você entenda essas coisas. Não, amado, se tu és um escolhido de Deus, pode estar na certeza que uma hora a graça chega. Nós não temos mais que estar vivendo as coisas da lei, o que Jesus cumpriu. E nós vamos ver aqui no decorrer da palavra, da mensagem, a parte a qual Jesus, conversando com aqueles fariseus, amém? E com os judeus também, Jesus contando para ele as coisas, como era que para que eles pudessem viver bem, tranquilo, faziam umas coisas totalmente o contrário do que a lei instruía. Naquela época, imagine hoje. Aí nós vemos hoje, amado, muitos amados irmãos até nos criticam. Dizem que é para ter cuidado com esses pregadores do YouTube, esses pregadores aí no Facebook. Mas o que acontece? Amado, porque pregam sem entendimento. O Deus de muitos, não são poucos, é o ventre. Por que o ventre? Porque, amado, só consegue enxergar o seu próprio umbigo. Começam ensinando as pessoas da maneira errada, fazendo com que as pessoas acreditem em campanhas, em propósito, em jejum, a santa ceia dos homens, que não tem nada a ver com a Páscoa, que nem é ceia nem é Páscoa, amém? Então, amado, são coisas pequenas que trazidas da lei, que não tem mais serventia para nós. Nós não precisamos estar todos os dias dentro de um espaço entre quatro paredes, como muitos dizem, não, eu já aceitei a Jesus, entre aspas, né? Porque Jesus foi quem nos aceitou, amado. Como sempre digo, se fosse depender do homem aceitar a Jesus, amado, eu sinto muito. Homem nenhum queria se chegar a Deus. Amém? Então, essas coisinhas simples que se tornam um fardo pesado na vida de muitos. Tem pessoas aí até hoje com medo de perder a salvação. Pessoas indo ao templo religioso com medo de perder a salvação, amado. Me diga. Aí você diz, não, mas temos sim que buscar o Espírito Santo, nós temos que buscar a nossa salvação, temos que lutar por ela. Como, amado? Jesus não é mentiroso. Amado, nós já viemos salvos, já viemos abençoados com todas as sortes de bênção. Não precisamos buscar a sua salvação, que você tem que buscar agora é da sua mente, para você não viver enganado. Mas espiritualmente, amado, já foi conquistada. Só nos resta, amado, agora a vida eterna, quando partirmos daqui e reinar com o Senhor. A carne vai voltar ao pó.
O velho homem, ou você não sabe que o velho homem morreu no dia que Jesus foi crucificado? Mas para muitos não. Para muitos o velho homem só morre quando aquela pessoa é submergida nas águas. Não, amado. Quando uma pessoa toma banho no rio, como é dito o batismo, né, de João, que muitos até hoje praticam, não morre o velho homem coisa nenhuma naquele momento, amado. Pelo contrário, aquela pessoa não vai ser diferente porque agora ela se batizou. Porque agora ele foi o batismo nas águas, o batismo de João, e agora, de uma hora para outra, esta pessoa é uma pessoa diferente, é uma nova criatura. Não, amado, nós já somos, já nascemos novas criaturas. Amém? O batismo nas águas, como tem muitos outros rudimentos da lei, né, que é trazido para dentro dos templos religiosos, e as pessoas querem viver nessa religião, amado. Querem viver dessa forma. Por quê? Porque acham bonito. Ah, um dia do meu batismo foi isso e foi aquilo. Amado, toma banho. Eu digo a você que não vai mudar. Quem tem que mudar, amado, é o homem. As suas práticas. Por isso tem muita gente aí que diz, não, mas os irmãos aí que pregam a graça, eles pregam um evangelho diferente. É um evangelho que pode tudo. E sim, você é livre, você pode todas as coisas, mas faça uma filtragem para que você viva, saiba discernir o que é bom, absorva, e o que é ruim você descarta. Outro dia me perguntaram, irmão José, se eu chamar o senhor para ir um aniversário do mundo, o senhor vai? Eu digo que eu estou em qual mundo? Eu pertenço a outro planeta, a não ser o da Terra? Amado, entenda uma coisa. Ah, irmão, eu posso ir a um show de um cantor que eu gosto? Claro. Só que o que acontece? Você vai absorver. O que é se você vê qualquer movimento que não te agrada, o que é que você vai? Você sai. Não precisa você passar o dia, virar a noite naquele local. Você não ouviu o que você queria ver? Pronto. Volte para o seu lar. Mas tem gente, amado, que condena tudo. Ah, porque você não pode isso, porque isso é aquilo, porque você não... Tem muitos aí, muitas doutrinas, amado, criada pelo homem, que o homem não pode jogar bola, a mulher não pode cortar o cabelo, o homem... São muitas coisas que nesse momento não dá pra gente colocar, amém? Porque o tempo é curto. Mas eu digo a vocês o seguinte, amado, você não precisa viver sob pressão. Você não precisa viver dentro de um ambiente chamado igreja, preso. Olha o que acontece, amado. Nós vamos ver isso lá na frente, na palavra. As pessoas, amado, vão para a igreja, entre aspas, né? No intuito de receber algo bom. Quando chega lá, a pessoa aceita a Jesus. Começa daí, amado. Aceita Jesus. Sim, mas tem que aceitar. Não, amado, Jesus já te aceitou. Se tu és um escolhido de Deus, pode estar na certeza que Deus, onde você estiver, Deus irá, amado, contigo. Aí o cidadão aceita Jesus e diz, não, minha vida agora vai ser outra. E realmente, quando aquela pessoa quer mudar, amado, que é um escolhido de Deus, ela muda. Mas não porque o homem, amém, trouxe esse mérito. E muitos fazem isso, amado. Querem ganhar o mérito. Ah, não. Fulano está hoje, foi meu joelho no chão. Eu orei por fulano. Você está aqui dentro hoje porque eu orei. Se não fosse por mim, você não estava aqui. Olha que ignorância, amado. Que hipocrisia. Não, amado. Aquela pessoa está lá porque ela não aprendeu direito. Mas o dia que ela descobrir que ela é livre, que ela pode adorar a Deus em espírito e em verdade, porque ela já tem isso dentro dela, nunca mais essa pessoa vai querer estar dentro do sistema religioso. Eu não estou dizendo aqui para você sair de onde você está. Amém, amado? Estou aqui para te mostrar a palavra com clareza, para que você entenda, compreenda o que é lei, o que é graça, o que é doutrina da palavra e o que é doutrina criada pelo homem. Amém? Como eu sempre digo, não é obrigado, amado, a você viver segunda, terça, quarta, e varia os dias de reuniões, né? De culto, como é mais popular.
Mas aí ficam muitos, amados, se enganando, achando que tem que fazer isso. Ah, não, eu aceitei Jesus, agora eu estou numa igreja que é rígida e eu tenho que seguir porque o meu pastor, seu pastor é Cristo, amado. O homem como eu e outros que pregam, que está atrás do púlpito pregando para você, é igual a você. Não muda nada. A fé não muda nada. O conhecimento, amado, só depende de você. Ah, não, mas eu respeito o meu pastor. Deve. Como a mim, como qualquer outra pessoa, você deve respeito, mas adoração só a Deus. Tem pessoas, amado, que parece que quando vê o homem com o título de pastor, meu Deus, lá vem ali o homem de Deus, ali é o meu pastor. Amado, você também é. Amém? Não existe homem ou mulher mais do que o outro. Homem de Deus ou mulher de Deus do que o outro. Amado, para Deus, ó, a balança não faz isso não. Amém? Ela fica estabelecida. Deus olha para você e vê um espírito aperfeiçoado. Diga glória a Deus. Amém. Versículo 2. Olha só. Escutem-me, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Olha só, amado. Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo lá aos irmãos, aos Gálatas. Olha só, você pode trocar a circuncisão com qualquer outra prática da lei, né? Pode trocar pelas festas de Pentecostes. Olha, se você participar da festa de Pentecostes, você está errado. Você não vai alcançar nada de Deus. Se você participa, ou faz parte, ou faz festa dos tabernáculos, você está totalmente fora do que Deus quer lhe dizer, do que Deus quer de você. Amém? Não, mas eu faço, irmão, eu tenho que fazer participar da Santa Ceia, porque é a minha comunhão com Deus e eu não posso perder uma. Não, amada, a sua comunhão para com Deus é eterna, é no Espírito, é para sempre. Você não precisa comer pão e beber suco para ter comunhão, não. E uma vez por mês. Amado, eu costumo dizer aos nossos ouvintes que a pessoa que participa, né, da Santa Ceia dos Homens, muitos são obrigados a tirar do seu sustento para no dia da bendita Santa Ceia dos Homens você levar o seu melhor. Eu estou dizendo isso, não é da boca para fora não, porque eu já participei e eu já fiz isso. Amém? Chegava o dia da Santa Ceia, o que eu fazia? Tinha que levar o meu melhor. Eu não podia levar só 20 reais. Chegou uma época o homem, né, que estava do outro lado, como pastor, né, dizia assim, olha, eu vou orar a Deus para acabar com essas cédulas de 2 reais que eu não aguento mais. Amado, isso é terrível você ouvir um negócio desse. Mas amém. E o intuito, amado, em graça, não é esse, não é você ganhar dinheiro. Eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui porque eu gosto, eu amo pregar. E muitas das vezes eu fui impedido, amado, pelo próprio homem de pregar. Porque eu não tinha o conhecimento, eu não tinha o entendimento, não tinha os olhos abertos, né? As escamas não tinham caído ainda. E então eu me deixava levar pela conversa do homem. E era impedido de fazer essa maravilhosa live para vocês, sem custo algum. As pessoas vêm aqui, amado, nos visitar, são bem recebidos, termina a reunião e diz, irmão, eu não escutei em nenhum momento o senhor falar no nome do diabo, não escutei em nenhum momento o senhor pedir oferta, dizer que está no vermelho, não ouvi o senhor pedir um dízimo. Amado, porque é seu. Eu não quero nada de vocês. Simplesmente a única coisa que eu quero de cada um de vocês que nos vê, nos assiste, é que você compartilhe essa graça de Deus, distribua os nossos vídeos aí, compartilhe com seus irmãos, isso é a única coisa. Mas tirar proveito da situação como muitos fazem. Amado, o que tem de pessoas abrindo o templo por aí, né, entre 4 paredes e dizendo que é a igreja, que é a casa de Deus,
Tem muitos, amado, para isso, para ganhar dinheiro. Muitos. Eu sei que tem muitos irmãos que estão bem intencionados, que até ajuda alguns irmãos carentes, que até ajuda nessa parte de educar. Mas, amado, a palavra que é para ser pregada é pregada totalmente diferente. Ensinada aos amados irmãos totalmente fora do que é para ser a graça de Deus. Vocês estão estranhando aqui a escrita, né? Esqueci de avisar vocês que eu estou lendo a Bíblia, a Nova Versão Internacional. Amém? Uma Bíblia mais clara, traz as palavras com mais clareza, uma melhor compreensão, um melhor entendimento. Amém, amados? Vão acostumando daqui para frente. Nós vamos estar usando esta Bíblia aqui, em vez de usar a Bíblia tradicional, a Almeida Ferreira renovada, né? Então nós estamos usando a Bíblia viva. Amém? Glória a Deus. A Nova Versão Internacional. Glória a Deus. Versículo... Então, repetindo o versículo 2, ele diz: escutem-me, olha só, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão, ou se vocês estão contando com, como falei aqui agora há pouco, vocês estão contando com a festa de Pentecostes, a festa de Lua Nova, vocês estão contando com o jejum, com a subida ao monte, vocês estão o quê? E a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Está vendo, amado? Se você está debaixo da lei, você está vivendo um ministério de condenação e morte, então Cristo não pode salvar. Por quê? Porque você está tentando fazer algo que já foi feito. Cristo não cumpriu toda a lei, amado. Não ficou nada para que se cumprisse. Versículo 3. E vou repetir. Qualquer um que tentar obter as boas graças de Deus por meio da circuncisão, precisa obedecer sempre a todas as outras leis judaicas, ou então morrerá. Olha só, amado, não sou eu que estou dizendo. Como morrerá? Espiritualmente, amado. Amado, a lei traz fatos, né, dos antepassados que eram terríveis, coisas cruéis, que homem nenhum poderia cumprir. Olha só. E Jesus aqui, né, por intermédio de Paulo, mostrando a Paulo, dizendo a Paulo, para que Paulo passasse aos amados irmãos lá em Gálatas, né? Olha, Gálatas, vocês, não é para que vocês vivam dessa forma. Não deixe circuncidar. Hoje nós vamos voltar um pouco aos dias de hoje. Voltando aos dias de hoje. Onde é que você vê? Qual é o templo físico aqui feito por mão de homem que você vê o pastor da igreja circuncidando alguém ou ele circuncidar? Não precisa me responder, eu vou te responder. Sabe o que eles vão dizer? Não, mas nós não precisamos fazer a circuncisão. Oxente, não precisa. E por que você faz Santa Ceia? E por que você faz festa de Pentecostes? Por que você jejuma? Por que você sobe ao monte? Então, meu amigo, você tem que fazer a circuncisão. Pegar lá uma parte do prepúcio do homem, né? E circuncidar-se. Não quer não? Mas você não prega a lei? Você não mostra aos amados irmãos que tem que ser assim? Olha, os 10 mandamentos, é isso, isso, isso e isso. Mas não aplica aos outros, mas não quer viver. Não é isso que acontece? Olha, amado irmão, você já tem um tempo que está aqui conosco. Você já tem um tempo que está ouvindo a palavra. Está na hora do irmão aceitar a Jesus. Está na hora do irmão se batizar nas águas. Está na hora do irmão ser dizimista.
Está na hora do irmão participar como é que diz, da aula dominical. Ué, precisa de tudo isso, mas não precisa da circuncisão? Então, meu amado, você está fazendo as coisas erradas, está vivendo a lei ao avesso, ao contrário do que a lei diz. Porque Paulo disse aqui, tá vendo? Que aquele que não viver por essas leis, se cumprir umas e não cumprir as outras, então de nada vai servir. Então vai morrer. É isso? Versículo 4. Cristo é inútil para vocês se estão contando poder saudar a sua vida, a sua dádiva para com Deus pela aguarda daquelas leis. Vocês se privaram da graça de Deus. Em outra versão diz o quê? Decaístes da graça de Deus. Tá vendo, amado? Se você for viver por todas essas coisas, por toda a lei, pelos 10 mandamentos e outros, que fosse 10 era bom, né? Mas a Bíblia, amado, tem sabe quantos mandamentos que foram dados àquele povo, os antigos? 613 mandamentos, amado, para que aquele povo cumprisse. E ninguém conseguira cumprir. O único que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus. Amém? Então, ainda no livro de Gálatas, só que agora, amados irmãos, no capítulo 2, volta aí um pouco, Gálatas capítulo 2, no versículo 19, leia comigo. Amém? Olha só, porque foi pela leitura da Escritura que vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo. Olha só, irmão, que coisa interessante, palavra forte essa. Até me arrepiei. Amado, para um homem como Paulo, né, que foi um grande ali dentro do meio dos sacerdotes, disse que não se sentia inferior aos da idade dele. E dizer algo como isso, amado, leia comigo novamente, isso é muito interessante, muito forte. Olha só, porque foi pela leitura da Escritura que vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Olha só, amado. Por que Paulo dizia o fracasso de obedecer às leis? Amado, porque a lei dizia uma coisa e era totalmente diferente. A obediência a Deus não vinha pela lei. Era para que você obedecesse crendo em quem? Em Cristo. Tá vendo? E ele continua dizendo, hein? E vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo. Tá vendo, amado? Tá vendo por que eu estou dizendo a você que você não precisa buscar o Espírito Santo? Você não precisa fazer campanha, voto com Deus, nem jejum, nem subir em monte, nem tirar 10% do que é seu, nem comer pão, nem beber suco. Nada disso, amado. Dessas coisas vai te fazer se aproximar de Deus. Vai te fazer ter mais comunhão para com Deus. O que é que eu faço para ter comunhão com Deus? Crer em Cristo, somente, amado. Somente isso, mais nada. Não tem outra coisa melhor a não ser isso. A você crer e compreender que Cristo é único na tua vida. Amado, eu costumo dizer aqui
que você pregar o Evangelho de Deus é bom, mas desde quando você pregue de amor, de coração, gratuitamente, de graça recebeste, de graça vos dê. Mas eu fico triste e indignado quando eu vejo, amados irmãos, que se titulam pastores e até mestres, né? E diz, é o meu trabalho, eu tenho que ganhar. Se eu não pregar, eu vivo disso. Foi o que Deus me deu para fazer. Eu digo, costumo dizer, até peço desculpa, tenho muitos amados irmãos que são pastores, né? Que cuidam, né, de ministérios. Digo para você, amado, que enquanto você estiver nesse pensamento errado, que você deve receber para pregar a palavra de Deus, você não vai alcançar nada de Deus. Você pode até crescer financeiramente, mas espiritualmente você não tem nada. Está vazio. Porque para pregar o Evangelho de Deus, amado, não precisa de um salário, não precisa de uma contribuição. Você pode pregar em qualquer lugar, é livre, você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Mas eu conheço muitos amados irmãos que dizem assim, olha, eu vou abrir um ministério e vai vir muita gente ali naquele ministério e eu vou até ganhar um dinheiro com isso. E tem muitos que estão ganhando, amado, até hoje. Nós conhecemos ministério aí grande, né, de nomes que hoje estão milionários, estão ricos através do suor dos outros, amado. Amém? A verdade é essa. Doa a quem doer, como diz o nosso irmão Carlitos, né? Ele diz, a verdade tem que ser dita, doe quem doer. Mas é verdade, amado. Você gostaria que eu chegasse, né? Aqui onde eu estou, no meu lar, quando terminasse aqui a reunião, eu falasse para você, chegamos ao final da reunião, vamos agora para a segunda parte. A obreira vai passar aí, a obreira Vera e a obreira Luana vai passar aí recolhendo o dízimo e as ofertas de vocês. E aí? Isso pesa, amado, isso dói no coração de qualquer pessoa. Como é que você vem num ambiente para ouvir falar do amor de Deus para contigo e de repente ele tirar do sustento? Imagine só. Amado, eu digo a vocês, quanto muitos estiver nessa linha de raciocínio, que você tem que trabalhar para Deus, recebendo, ganhando algo, você está totalmente enganado do que é o Evangelho. Você está totalmente por fora do que é o Evangelho de Cristo, do que é você estar em graça, do que é você viver para Deus. Amanhã ou hoje mesmo, pode até quem quiser me criticar, mas eu falo a verdade. Amado, para pregar a palavra de Deus, você só precisa ter ousadia e mais nada. Mas eu recebi de Deus esse ministério e Deus disse que era ali que eu ia crescer, que eu ia prosperar. Mentira, amado. Você já tinha esse propósito no coração e você só esperou uma oportunidade para ganhar dinheiro. Simplesmente isso. Mas ainda está em tempo. Ainda está em tempo de você largar esse movimento, deixar a preguiça de lado, botar o rosto no sol para queimar, derramar o seu suor e ganhar o sustento da sua família do que está tirando o sustento das vidas que vão lá, dos irmãos que vão lá, aonde você prega. Amado, eu costumo ser duro. Eu não aliso, não passo a mão na cabeça de ninguém. Amém? Vamos lá, na lei, João, amém? João, vamos lá no livro de João, amém? Livro de João, capítulo 19, no versículo 7, na Bíblia Viva, amém? Olha só, isso aqui na lei, leia comigo. Então responderam, pelas nossas leis, Jesus deve morrer, porque se chamou a si mesmo de Filho de Deus. Aí eu te pergunto, é para você andar debaixo da lei? Aqueles homens a qual a lei foi dada, levaram Jesus à condenação da cruz, à morte, por causa da lei. Quem matou Jesus? A lei.
Então essa passagem aqui, eu estou lendo só uma parte do contexto, você já deve ter lido. O que aconteceu? Eles foram lá em Roma, brigaram de um canto, brigaram de outro, um puxa para um lado, outro puxa para outro. Então lá em Roma disseram para eles: não vejo nada demais nesse homem para que condene ele à morte. Por mim ele está livre. Aí eles responderam, sabe o quê? Mas a lei, a nossa lei, diz que ele tem que morrer. E até hoje, amado, as pessoas querem viver dessa forma. Não, por quê? Amado, porque a lei causa medo, terror, dá lucro. A graça de Deus não dá lucro nenhum, amado. Você vive em perfeita harmonia de vida. Por quê? Porque nada tem falta. Tudo Deus já te supriu. Todas as coisas, tudo quanto você quer, você já tem. Amado, nós só precisamos simplesmente crer. Nós não precisamos de dinheiro para viver muito. Só precisamos da saúde. Aí você pode me dizer, mas para ter saúde precisa de dinheiro. Não, só precisa de você cuidar dela. Está em Cristo Jesus todo o tempo. Amém? Seu pensamento ligado em Deus, aonde você estiver. As enfermidades vão vir, sim. Que ninguém é perfeito, nenhum corpo é perfeito, amado. Só o corpo de Cristo. A carne do homem precisa de cuidados. Mas você pode viver bem enquanto a terra for o nosso lar. Amém? Graças a Deus. Vamos lá para você entender o que eu disse para você a respeito da lei. Ainda na lei, abra aí a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Vamos ler um relato aqui até o 15 do 1 ao 6. Amém? Mateus capítulo 15, no versículo... Amém? Deixa eu ver aqui. Mateus 15, do versículo 1 ao 6. Amém, amado? Olha só. Leia comigo e entenda. Preste atenção no que eu vou ler para você. Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e outros líderes dos judeus para fazer umas perguntas a Jesus. Olha só. Chegaram aqueles homens para interrogar a Jesus, para perguntar a ele. Olha as respostas de Jesus. Preste atenção. Versículo 2. Porque os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas. Fez uma pergunta. Jesus, por que teus discípulos não andam conforme o costume da gente? Olha só, amado. Aí eu digo nos tempos de hoje, por que é que muitos querem viver a doutrina do homem, mas não seguem a Cristo? Porque, amado, gostam de sofrer. Porque gostam de estar debaixo da mão dos homens. Como diz, sobre a unção do pastor. Eu quero estar sobre a unção de Deus, amado. De homens, não. De lá do sistema religioso eu já vim. Amado, eu só quero viver em paz, só quero harmonia com os irmãos. Para ser bem claro com vocês, outro dia eu conversei com um amado irmão, ontem, né, para não ficar por mentiroso, eu disse a ele, amado irmão, do ministério que eu estava, eu só sinto falta dos irmãos, mas da pregação, infelizmente eu sou obrigado a lhe dizer isso, não sinto falta. Por quê? Porque me ensinaram da maneira errada, amado. Me ensinaram a roubar os irmãos na cara dura. A roubar vidas, almas, pessoas inocentes, pessoas que não tinham conhecimento da leitura. E eu era obrigado, amado, a ensinar essas pessoas também da maneira errada. Por quê? Porque aprendi dessa forma. Mas hoje não. Hoje eu ensino a eles a verdade, a andarem verdadeiramente em Cristo. Sem precisar, amado, participar de campanha, de propósito, sem mentir para eles, sem dizer a eles que Satanás vai fazer isso, que o diabo vai fazer aquilo. Tudo conversa para boi dormir.
Já disse a vocês em outra pregação, amado, como eles dizem, Satanás, né? Para ser mais claro, que as pessoas entendem assim, que hoje em dia as pessoas têm mais medo do diabo, acreditam mais no diabo do que em Cristo. Só que o diabo não existe, amado, como ser espiritual igual a Deus. Amém, amado? Isso eu já disse a vocês e em outras pregações eu vou trazer. Amém? Vou trazer para vocês novamente a pessoa do diabo, quem é. Amado, como sempre digo, o diabo, amado, não é um ser espiritual. Satanás não é um ser, um anjo de luz, como muitos pensam, né? Ou imaginam, porque ler do jeito que está lá, amado. Mas não tem nada a ver. Carne do homem ativada, amado. Se o seu daimon que está dentro de você, o seu lado mal é ativado, você vai fazer todo tipo de maldade. As obras da carne são manifestas. Amém? Graças a Deus. Então, amado, não existe. Você está dentro de um ministério aí que essas pessoas ensinam para você, pregam para você isso. Você está totalmente fora do que diz a palavra. E tem gente, amado, que ainda vai dizer aí nos comentários que o diabo existe sim. Que Satanás existe como espírito. Porque ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Amado, a terça parte dos anjos sim. Mas eu vou dizer a você, não tem nenhum aqui na terra. Amém? Para você não achar que eu estou mentindo, você dá uma passadinha lá no livro de Judas, só tem um capítulo. Dá uma lida lá. Judas, capítulo 1, no versículo 6 em diante. Dá uma lida. Amém? Que você vai encontrar algo interessante. Então, por que os teus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Perguntaram, pois eles não fazem caso da nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Olha só, amado. Isso era tradição dos judeus. Tinham que lavar as mãos, e como hoje, né? As pessoas têm essa tradição aí. Até hoje tem pessoas que fazem esse movimento aí. Lavar as mãos, lavar os pés, né? E muitas outras coisas. E Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu. Ele respondeu: e por que as tradições de vocês desobedecem os mandamentos diretos de Deus? Olha só, eles questionaram a Jesus por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, e aquilo era tradição, era uma doutrina deles. Aí nós pega essa parte aí e traz para os dias de hoje. A doutrina que muitos pregam aí, né? Que muitos pastores pregam. Olha, a doutrina da nossa igreja é essa. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que participar disso, tem que participar daquilo. E ficam muitos, amados, envolvidos nisso, achando que é uma maravilha. Mas quando a pessoa descobre que ela abre os olhos, que ela é livre, que ela pode viver plenamente em Cristo, sem precisar estar dentro de quatro paredes, sem precisar participar de campanha, de propósito, de ciclo de oração, participar de aula dominical, todas essas coisas, amado, você vai viver feliz. Você vai ter paz de espírito. Amado, eu não estou dizendo que é errado você participar de um movimento como esse. Eu estou dizendo para você que são coisas criadas pelo homem para prender as pessoas. Para que as pessoas fiquem presas àquilo. Fiquem presas às coisas do homem. Amado, se fosse para ensinar algo bom, até eu iria. Amém? Mas eu digo para você que já fui em muitas aulas dominical, eu digo a você que o que eu aprendi não serviu para mim de nada. Sinto muito. Li muito aquelas revistas, passei por muitas coisas, amado, tem até sentido. Mas outras, infelizmente, eu sou obrigado a ser direto, a ser claro. Amém? Versículo 4. Por exemplo, Jesus dizendo, a lei de Deus
A lei de Deus é: honre o seu pai e a sua mãe. Qualquer um que matar, qualquer um que maltratar, seus pais, deve morrer. Olha só, Jesus explanou a lei para eles, né? Na lei está dizendo: ó, qualquer um que maltratar o seu pai ou sua mãe deve morrer. Aí o versículo 5 ele diz: mas vocês dizem mesmo que seus pais estejam passando necessidade, você pode dar o dinheiro do sustento deles para a igreja, em lugar de dar a eles. Está vendo, amado? Olha só que coisa tremenda. Isso era na lei. Jesus foi questionado e Jesus mostrou a eles a lei. Disse: olha, sabe o que é que vocês fazem? Vocês são uns enganadores, uns aproveitadores, mentirosos. Os pais de vocês passando necessidade, passando privação, e vocês, sem podendo ajudar e para não ajudar, vocês impõem isso, que tem que levar, a gente não ajuda os nossos pais, porque nós temos que levar para o templo. Nós temos, como hoje, temos que levar 10% para a igreja. Então, amado, esses homens se faziam o quê? Mentirosos, não é verdade? Se faziam mentirosos. Versículo 6. Vou repetir o 5. Mas vocês dizem mesmo que seus pais estejam passando necessidade, vocês podem dar o dinheiro do sustento deles para a igreja, em lugar de dar a eles. E o que tem de gente, amado, fazendo isso, né? Eu já vi uma vez, amado, quando estava no ministério que pertencia antes, o irmãozinho chegar e dizer: ô irmão José, aqui é o dinheiro do meu gás, mas eu não posso deixar o meu Deus descoberto. Eu tenho que tirar, eu tenho que dar meus 10%. Eu tenho que pagar o meu dízimo. Que Deus vai me multiplicar, que Deus vai me abençoar. Ô amado, eu tive que ser direto. Eu digo: irmã, pague seu gás. Quando a senhora puder, a senhora vai e traz quando fica tudo certo. Eu disse: ô irmão José, eu posso fazer isso? Eu digo: claro que pode. Pode sim. Amado, mas se fosse outro obreiro, podia até ser que não tivesse essa atitude. E até hoje, no ministério que eu estava, muitos me taxavam de dizer que eu era doido. Que eu falava o que queria, que eu dizia o que queria, que eu não tinha respeito pelo pastor. Mas eu tenho respeito por Deus e respeito qualquer homem de Deus que ele esteja na posição, lá no cargo, no título de pastor. Eu respeito sim, mas ele não vem me dizer algo que eu já sei não. Me conta alguma coisa nova. Que eu digo para você, amado, qualquer homem é homem de Deus. Qualquer homem é homem e acabou-se. Comigo não tem essa não. Ah, mas o pastor a gente tem... Sim, amado, desde quando ele me trata como um homem, não como um moleque. Não como um menino. Já fui menino. Hoje não. Estou homem, estou maduro. Tenho conhecimento suficiente. Mas respeito como me respeita. Ah, não, mas você tem que só ouvir, você tem que calar a boca e escutar. Não, amado. Somos cristãos, não besta. Amém? Não vou servir de cavalo para pastor nenhum, não. Como tem muitos aí com medo. A semana toda, vixe, meu Deus do céu, isso e aquilo, o pastor pediu. Amado, tem muitos, não são todos, mas tem muito pastor, amado, que é preguiçoso. Que gosta, amado, de dar as tarefas para os outros fazer e ele ficar de boas. Você já viu quantas vezes o pastor lavando lá a igreja? Você já viu quantas vezes ele limpando o mato que nasce lá atrás da igreja? Não vai, amado, sabe por que não vai? Porque ele diz: não, eu sou pastor, eu tenho pessoas submissas a mim que podem fazer, eu pedindo, eles vão lá e faz, eu vou fazer para quê? Porque é preguiçoso, não tem coragem, amado, de trabalhar.
Amém? Aí diz, mas eu estudei teologia, eu fiz teologia, foi para isso, não foi para trabalhar não, eu fiz teologia para pregar. E daí? Para mim não serve de nada, amado. Não vai deixar de ser homem mais do que eu, não vai ser, para ser mais claro, não vai ser mais homem do que eu, não vai ser melhor do que eu. Simplesmente vai continuar sendo um homem com uma graduação só. Amém? É assim que você tem que enxergar as coisas, amado. Não é você ficar com medo, não. Presta atenção. Seja como a palavra diz, né? Escute, absorva o que é bom e o que é ruim você descarta. Se você vê que algo não está batendo com a palavra que você está ouvindo daquele homem que se intitula pastor, o que é que você faz? Não precisa ser no meio de todo mundo, não. Chama num canto ali depois que passar a reunião e pede a ele explicação. Amém? É assim que a gente faz. Versículo 6. E assim, por meio da sua regra, feita por homens, vocês anulam a ordem direta de Deus, para que honrem e cuidem dos seus pais. Tá vendo, amado? Acabei de falar aqui agora há pouco. Tem pessoas que preferem cuidar da casa, né? Que se diz de Deus, entre aspas, e deixando a casa do papai e da mamãe descoberta. Ô papai, mamãe, não vai dar para mim aí hoje não, porque eu tenho isso para fazer, que o pastor isso, o pastor... Mas eu já fiz isso. José Ferreira, já fez muito isso. Quantos domingos eu não fiquei sem ver a minha mãe, sem ver o meu pai e os meus irmãos que moram aqui do outro lado do rio? Foram anos e mais anos. Para ser mais direto, 10 anos, amado. Em 10 anos que eu passei no Ministério da Internacional da Graça de Deus, foram 10 anos perdidos. Uma hora ou outra que eu ia ver os meus pais, a minha mãe, os velhinhos lá, precisando da minha ajuda para fazer uma coisa e outra, e eu preso. Ô mãe, não vai dar para mim não, porque eu tenho um evangelismo para fazer à noite, se eu for aí vai me atrasar. Não, mãe, o pastor viajou e eu tenho que pregar, e não dá para a gente se ver, tal dia eu vou. E a saudade consumindo os velhinhos. E tem muitos assim, amado, vivendo dessa... Hoje não. Hoje eu posso ir na casa do meu pai a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, até agora. Depois que eu terminar essa live aqui, eu posso ir. Sou livre, amado. Amém? Por quê? Porque eu aprendi o evangelho da maneira errada. Que eu tinha que ser o quê? Obediente ao homem. Amém? Para a gente encerrar, Romanos capítulo 7. Romanos, no capítulo 7, a Bíblia Viva, a nova versão internacional, né? A Bíblia Viva. Romanos, no capítulo 7, no versículo 4 em diante, nós vamos ler até o 8. Amém? Olha só, que coisa linda. Leiam comigo. Será que vocês, queridos irmãos em Cristo Jesus, judeus, ainda não compreendem que quando uma pessoa morre, a lei não tem mais nenhum poder sobre ela? Isso era Paulo dizendo lá em Roma. Ô romanos, irmãos, será que vocês não compreendem, não sabem? Essa pessoa morreu, essa pessoa partiu. Então a lei não serve mais para ele? E hoje traz para os dias de hoje. Um criminoso. Vamos usar um criminoso. Por muito tempo a lei está procurando aquele homem, de repente chega a notícia ali que aquele homem que estava sendo procurado para ser condenado pela lei faleceu. E agora o que fazer? Tem o que fazer. Já acabou-se o legado daquela pessoa, não tem mais o que fazer. Não tem o que ser feito. A lei não tem mais poder sobre essa pessoa. Mas você está entendendo, amado, a linha de raciocínio? Como vivem os crentes de hoje?
querendo viver esta lei, um ministério de condenação e morte. A lei diz Paulo dizia, eu conheci o pecado através da lei. Se a lei não tivesse me falado que isto era pecado, eu não tinha feito. E ele dizia mais, eu não sei o que acontece comigo. As coisas que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Mas ele não estava dizendo isso, era a carne. Amém? O espírito estava puro, limpo, purificado, aperfeiçoado. Mas a carne, amado, terrível. Amém? Versículo 2. Deixem-me ilustrar. Quando uma mulher se casar, fica pela lei ao marido, enquanto ele viver. Se, contudo, ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não mais se aplicam a ela. Tu estás vendo, amado? Está entendendo o que eu estou te dizendo? Você não está mais preso a isso, amado. Você agora é de Cristo, você agora é uma pessoa livre. Você já nasceu abençoada, justificada, aperfeiçoada, salva. E uma vez salvo, salvo para sempre. Você não precisa buscar a sua salvação. Você não precisa buscar o Espírito Santo de Deus domingo de manhã ou qualquer hora que seja. Você não precisa buscar Deus lá na serra, amém, do cruzeiro, porque Deus não vai estar lá. Ele não vai ouvir as tuas súplicas lá, porque Deus não age mais sobre os montes. Amém? Cristo, ou você não crê que Jesus ressuscitou? Se você crê que Jesus ressuscitou, amado, então você não participa dessas coisas. Nem de campanha, nem de jejum, nem de circuncisão, nem de Santa Ceia, nem de Páscoa. Todas essas coisas da lei, amado, são descartadas para nós que vivemos em graça. Amém? E você que está em graça, amém? Não é simplesmente porque você quer, porque Deus te concedeu esta dávida. Amém? Ela poderá, então, casar-se com outra pessoa, se assim o quiser. Isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo, porém está perfeitamente certo depois da morte do marido. Está vendo aí, amado? São coisas, amado, que as pessoas não prestam atenção e terminam. Não, amado, deixa eu ver aqui. Perdão, amado, perdão. Estava lendo algo, mas amém. Deus é maravilhoso. Capítulo 7. Agora nós vamos para o 4, versículo 4. Isso mesmo. Amém? Vamos aqui, versículo 4, Romanos capítulo 7, no versículo 4 agora. Vocês tinham um marido, um senhor, que era a lei judaica. Mas, por assim dizer, vocês morreram com Cristo na cruz. E visto que então que estão mortos, não estão mais casados com a lei. E esta não tem mais domínio sobre vocês. Mas, quando Cristo voltou à vida, vocês voltaram também. E são como novas pessoas. E agora, por assim dizer, vocês estão casados com aquele que se levantou dentre os mortos, para que possam produzir bons frutos, isto é, boas obras para Deus. Olha, amado, tem mais nem o que eu explicar aqui. Tem mais nem o que eu lhe dizer, porque o que você escutou aqui, amado, me diga, nós morremos para a lei ou não? Morremos, amado. Então, não tem mais essa de alguém chegar para você e te aplicar. Olha, amado irmão, você aceitou a Jesus, agora, entre aspas, né, você aceitou a Jesus,
Agora nós vamos preparar o irmão para o batismo nas águas. E depois, amada, o senhor vai ter que deixar a sua contribuição, né? Tem que tirar seus 10% do seu salário, porque a obra de Deus precisa. Precisa nada, amado. Não precisa nada. Amado, Deus, o Cristo vivo, Deus vivo a qual eu sirvo, eu digo a você, que Ele não precisa nem de mim, nem de você. E Ele é fiel. Não é a mim e nem a você. Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Dita a mim e a você. Tem muita gente que abre a boca e diz, meu Deus é fiel, Deus me deu. Amado, você tem que ver algumas coisas. Algo é do Espírito e algo é conquistado pela carne. Amém? São conquista da carne e conquista do Espírito. Então, amado, você tem que ter esse entendimento. Amém? Não vá por conversa do homem. Preste atenção nas escrituras. Leia o que se aplica a você e o que não se aplica. Amém? Respeite o tempo da escrita, a carta para quem foi escrito, para que povo era, e você faz uma filtragem, amado. Amém? Versículo 5. Quando a velha natureza ainda era ativa, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas, o fruto podre da morte. Tá vendo? Versículo 6. Agora, entretanto, vocês não precisam mais se preocupar com as leis e com os costumes judaicos, porque morreram enquanto ainda escravos disso tudo. Assim agora vocês podem, na realidade, servir a Deus, não à moda antiga, obedecendo mecanicamente a um conjunto de regras, mas de modo novo, de todo o coração e de todo o entendimento. A lei opera em nós? Não, jamais, amado. Versículo 7. Bem, então será que estou sugerindo que estas leis de Deus são más? Claro que não. Não, a lei não é pecaminosa, porém foi a lei que me apontou o pecado. Eu nunca teria conhecido o pecado que está em meu coração, os maus desejos que estão escondidos. Se a lei não dissesse, não tenhas maus desejos em seu coração. Olha, amado, o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Com vocês. Falei a esse respeito. Amado, se a lei foi cumprida, faça esse raciocínio comigo. Jesus foi à cruz do Calvário, foi condenado por ter dito que era o Filho de Deus, foi à cruz, ali foi chicoteado, escarnecido, cuspido, apanhado. Me diga, cumpriu toda a lei. E por que você hoje quer viver tudo isso de novo? Será que você fazendo essas coisas, cumprindo, vivendo lei judaica, você vai adquirir salvação? Porque a salvação você já ganhou. Cristo não é mentiroso. Amém? Então preste atenção, amado irmão. Jesus não é mentiroso. Ele é maravilhoso. Ele é amor, é paz com todos, amado. É assim que Ele quer que eu e você viva. Amém? Para encerrar, versículo 8. O pecado
no entanto, usou essa lei contra os meus desejos, lembrando-me que eles estão errados e despertando dentro de mim toda a sorte de desejos proibidos. Somente se não houvesse leis para serem quebradas é que não haverá pecado. Tá vendo, amado? Que coisa interessante. Amém, amado? Então, amado, tá aí mais uma pregação. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha aprendido um pouco do que é a graça de Deus. Amém, amado? Fica com Deus. Quando for no próximo sábado, se Deus assim permitir, nós vamos estar de volta com o Ministério Nova Sião, louvando a Deus com alegria. E no domingo, o nosso irmão José, que sou eu, José Ferreira, vou estar pregando aqui esta live maravilhosa, para que assim os nossos ouvintes não fiquem, sem ouvir a palavra de Deus. Amém, amado? Então, deixa eu agradecer a vocês, obrigado a todos, que Deus dê um ótimo final de domingo, uma ótima noite de sono, e se Ele permitir que amanhã estejamos de pé, nos dê um dia abençoado, uma segunda-feira cheia de paz, de amor e de alegria. Amém? Fiquem todos com Deus, fiquem na paz e até domingo que vem, se Deus permitir.